No meio do corre-corre da vida, coisa boa é a gente poder se desligar um pouco das atividades e poder vir à casa de Deus para adorar o Senhor, né? Na nossa vida, às vezes a gente passa por algumas situações que a gente não espera. Imagina você viajando a trabalho para Paraty, aquele lugar gostoso, praias lindas, e você não podendo desfrutar, porque você está com tantas tarefas, tantas atividades, que o seu foco é dar conta do seu serviço. E foi assim que aconteceu com um dos nossos irmãos. Ele foi, não desfrutou, mas trabalhou. E o dia 1º de agosto do ano de 2020, início do Covid, né? Foi naquela virada. Ou melhor, não, já estava na metade já do Covid, naquela virada. Ele naquele corre-corre da semana inteira. Na viagem ele começa a passar mal. Ele começa a sentir que o lado esquerdo dele, os braços, a perna, a mão, não estavam bem. Estava estranho. E Deus o deu condições a ele para ele chegar em casa. Só que depois de 3 horas, ele foi surpreendido por aquilo que nós chamamos de AVC, acidente vascular isquêmico. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do Daniel. Gostaria de convidar aqui para estar conosco. Para aqueles que nos acompanham pela internet, não conhecem o Daniel. Ele é nosso irmão aqui da igreja de Campo Grande. E obrigada, Daniel, por você aceitar participar. Vamos sentar aqui um pouquinho, vamos aqui para o nosso cantinho. Daniel, o culto de hoje, ele fala sobre confiança em Deus. Diante de um AVC, as possibilidades de você estar aqui hoje, elas existiam, humanamente falando? Nenhuma mesmo. Só Deus que fez esse milagre. Eu estava ouvindo uma música aí, a segunda música que nós cantamos, foi um milagre. Não tem condições de você viajar do Perequê até Campo Grande com o lado esquerdo fraco, o braço caindo do volante, o pé não podendo pisar na embreagem, mas mesmo assim eu consegui trazer meu carro, dirigir. Lá do Perequê foi onde eu comecei a sentir. De Paraty até o Perequê eu não senti nada, mas do Perequê para cá eu comecei a sentir o lado esquerdo fraco. Eu achei que era a minha escoliose. Eu tenho uma escoliose muito forte. Eu achei que era problema de coluna. E continuei a viagem até chegar em Campo Grande. Mas foi um milagre. A história é muito grande, é profunda, mas foi um milagre. Quantos dias de internação? Eu cheguei em casa na sexta-feira à noite, fui no supermarket, depois fui para casa, falei para ela, tô passando mal, tô cansado, eu vou dormir. Tomei um banho, não jantei e fui dormir. Com o meu lado esquerdo já parando, eu fui dormir. E dormi a noite toda. Sexta-feira, 31 de julho. Aí no sábado de manhã, eu acordei. Quando eu fui dar o primeiro passo, tibum, caí no quarto. Aí ela se assustou, aí chamou socorro. Fui para a CTI e fiquei 15 dias. 15 dias internado. Aí que descobriram que era o AVC isquêmico. Falta de oxigênio no cérebro. Como que era o seu estilo de vida antes do AVC? Meu estilo de vida era aquele... Eu trabalhava com construção para associação. Então eu servia a associação na casa dos pastores. Todos os pastores. Todo o campo da associação. Precisou, eu estava lá. Para entregar a casa ou para o pastor entrar, tinha que pintar a casa. E trabalhava na associação, de vez em quando nas escolas, nas igrejas também. E final de semana fazia trabalho para mim extra. Totalmente, assim, corrido. Não tinha tempo para nada. E comia fora, comia na rua. Não ligava para nada. Era assim, uma vida muito, muito corrida e sem regras.
sem regras nenhuma, não parava. É interessante que, como povo que tem tanto conhecimento, às vezes a gente não coloca em prática. Meu primo veio me visitar, falou assim: olha só, primo, tenho que te falar uma coisa, vou ser sincero para você. Você, como adventista, você não poderia ter deixado acontecer isso. Ele falou: você não poderia, você conhece a igreja, você nasceu na igreja, você sabe, você não poderia ter deixado acontecer isso. Falando da alimentação e dos hábitos de vida, né? Daniel, nós temos aqui uma jovem linda ali de vermelho. Depois passa o telefone dela. Ela tem 2 bujãozinhos de gás. A gente chama que quando a gente tem kit de filhos, a gente fala que é bujãozinho de gás, né? Tem 2. Como é que é acordar de um AVC e olhar para elas e não saber o que vai ser na manhã? Eu confesso para vocês que, para você e para vocês, que no princípio eu fiquei depressivo, porque minha vida era trabalhar. Eu gostava de trabalhar, eu gostava de sair, eu gostava de rodar o Rio de Janeiro, o sul do Rio de Janeiro, lá para o lado do Vale do Paraíba, para fazer essas casas, essas pinturas. Era a minha vida. Aí depois que eu me encontrei em casa, cheguei em casa na cadeira de rodas, sem poder subir a escada, sem poder tomar banho sozinho, ir ao banheiro sozinho, me levantar e saber que amanhã não ia ter isso, eu me desesperei por dentro, sabe? Ela sentia, mas eu não cheguei a falar isso para ela, mas eu por dentro sofri muito. Mas em contrapartida, depois de 1 mês, 2 meses, nós conversando, Deus sabe o que faz, porque eu comecei a curtir a minha esposa e curtia minhas filhas, porque eu não dava tempo para elas. Meu tempo era trabalho, trabalho, trabalho. E Deus parece, assim, no meu entendimento, posso estar errado, mas Deus faz as coisas certas, com linhas certas. Não vem com esse papo de linha torta não, que não tem isso. Deus faz as coisas certas, com linhas certas, no momento certo. E hoje eu curti a Olivia, desde pequenininho, que foi bebezinho, até agora que ela foi para a escola, 2 anos. A Olivia, eu cuidei da Olivia. De 6 anos de AVC, eu fiquei com a minha família, eu estou com a minha família. Eu faço almoço para as meninas, eu levo na escola, eu busco na escola, atendo a Yali, coisa que eu não fazia antes dos 6 anos. E se eu estivesse trabalhando, também não ia fazer. Eu ia estar à disposição da associação, da igreja. Mas Deus falou assim: não, está na hora de você parar. Eu vou te salvar 2 vezes. Vou te salvar a sua vida. Não vou deixar você ir agora. Porque se eu não parasse, eu não parei num acidente. Eu poderia ter batido ali em algumas curvas, voltando de Angra. Podia travar tudo e eu bater e morrer lá. E se não tivesse acontecido isso, eu ia ter um infarto. Porque uma das artérias estava 85% entupida. Foi essa que me parou, que fez com que o oxigênio parasse, não chegasse ao cérebro. Então, se eu não parasse, se eu não tivesse esse AVC, eu ia ter um infarto logo logo. Estava perto de ter 2 artérias, uma 85% e uma 25%. A 85% eles limparam e a 25%, tenho fé em Deus que já está limpa também, porque eu mudei meu estilo de vida, alimentação e outras coisas também. Em que momento que você viu que a confiança em Deus foi o que te sustentou? Olha só, no sábado de manhã, quando o Jefferson Fontana foi lá em casa me pegar para levar para o hospital, ali eu já comecei chorando, ela também, e nós automaticamente entendemos que a minha vida foi poupada porque Deus quis. Tinha tudo para ser a hora. Foi naquele momento, quando eu cheguei no hospital e vi que eu estava internado, que a médica falou: não, é um AVC. Também eu comecei a chorar e falar: obrigado, Senhor, muito obrigado de estar vivo. Foi nesses 2 momentos, de manhã quando eu acordei e quando eu estava no hospital, cheguei na UTI, ela falou: é o AVC e você vai ficar assim assado, vai parar esse lado e muita fisioterapia para você voltar, senão você não vai voltar. Isso tudo me deixou assim, muito abatido, mas confiante em Deus que Ele estava no controle. Para a gente encerrar, nós estamos aqui vendo muitos jovens, muitas famílias, e às vezes a gente sabe que as coisas vão acontecer e que elas acontecem, mas a gente nunca espera que aconteça conosco. O que você diria para os irmãos que estão aqui e para os que estão nos acompanhando na internet? Eu pensava que eu ia ficar em casa.
parar de trabalhar tão cedo. Eu nunca pensava que eu ia, não é ser inútil, porque eu não me acho inútil, mas com respeito ao trabalho para você se sustentar. O conselho que eu dou é o seguinte: preste atenção na sua vida, tanto no lado de família, como você está levando a sua vida com a sua esposa, com seus filhos. E a alimentação e a saúde, o corpo, é a segunda parte, no meu caso, vocês precisam se cuidarem. Não é brincadeira, estar no hospital, coisa que eu não quero mais é estar no hospital. Eu peço a Deus, para Senhor, não deixe que eu vá para o hospital ficar internado, eu não quero, me cura. Mas isso depende agora de mim. É por isso que eu parei de comer algumas coisas, faço exercício, pego o sol, bebo água, parei de comer as coisas que me faz mal, como as coisas assim mais naturais, mais frutas. E é o que eu recomendo para você: preste atenção na sua vida, principalmente na sua alimentação, no exercício físico, e não deixa de joelho no chão, porque é Deus que dirige tudo, é Deus que faz tudo. Se você fizer essas coisas e joelho no chão, Ele vai te ajudar a caminhar. Eu quero agradecer por esse momento que você dispensou a nós. E eu quero deixar com você João 11:4, quando Jesus disse: essa enfermidade é para a glória de Deus. Amém. Vou deixar para você aqui um mimo que nós preparamos. Deus abençoe você e sua família. E nós vamos aproveitar e apresentar para os nossos irmãos que ainda não conhecem, nosso querido pastor Patrick. Pastor, hoje o senhor foi sorteado, você já recebeu o presente do antes, e agora você vai receber um mimo, um carinho nosso, pelo Senhor estar aqui conosco, e que Deus o use. Muito boa noite a todos. Boa noite você que está em casa nos acompanhando também pelo canal do YouTube. Saiba que aqui também é sua casa, viu? É uma alegria poder estar aqui na igreja nesta noite. Eu sou membro desta igreja, mas apesar das atividades pastorais, raramente conseguimos estar aqui. E quando a professora Ruth, ou doutora Ruth, nos procurou, nos fez o convite, abri a agenda e disse: olha, essa data aqui eu consigo. E Deus seja louvado por casa de Deus nessa noite. Acho que está indo e voltando, né? Ok, qualquer coisa me dê um sinal, por favor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, o capítulo 7. Eu quero trabalhar com você um verso muito conhecido. Eu vou esperar que você possa encontrá-lo. Se já encontrou, diga amém. Se não encontrou, diga misericórdia. Eu espero, é importante que você possa encontrar. Segundo livro de Crônicas, o capítulo 7, verso 14. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. A nossa gratidão, Senhor, por tudo aquilo que aconteceu até agora aqui na tua casa. Obrigado pelos louvores, obrigado pelos momentos de oração, obrigado pelo testemunho do Daniel, que o Senhor continue abençoando ele e a sua família. Obrigado, Pai, porque os teus filhos se encontram nesta casa, neste local que se chama pelo teu nome e onde a tua glória se manifesta em nossas vidas. A tua palavra se encontra aberta em nossas mãos. E é tão bom saber que a Bíblia é o único livro que estudamos na presença do autor. Isso significa que estamos pisando em terra santa. Então, Pai, que possamos reverenciá-lo também com o silêncio e a nossa atenção na tua palavra, pois oramos no nome de Jesus. Amém. O verso 14 é um verso muito conhecido. Ele é muito usado em momentos de pedido de oração, aquele momento de reflexão também sobre a oração. O verso diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero ampliar um pouco o leque deste texto com você. A história começa com um não. Tem alguém aqui que gosta de ouvir não? Ninguém gosta. O advérbio de negação não, quando você ouve, parece que ele é maléfico, né? Parece que faz mal para a gente. Quando olhamos para os 10 mandamentos, Deus, pelo menos 8 vezes, ele diz não. E as 8 vezes que Deus fala não, o não dele é benéfico, é um não de proteção. Não cometerás adultério, ele está protegendo o casamento. Não matarás, ele está protegendo a vida. Então o não de Deus é um não benéfico. Mas um dia Davi estava na sua casa, e ele estava contemplando tudo aquilo que Deus havia dado para ele. Mas ao olhar para a sua casa, e ao olhar para o lado de fora, ele disse: isso não é bom, não é justo. Eu tenho uma casa luxuosa e a arca do Senhor está do lado de fora, sujeito ao tempo, à chuva, o sol. Eu quero construir uma casa. E ele mandou chamar o profeta Natã. O profeta, mais que depressa, quando ouve aquilo que o rei queria, ele disse: ó grande rei, faça tudo aquilo que está no seu coração. Porém, entretanto, quando o profeta sai da presença do monarca, Deus o chama em particular. O nome profeta, ele vem da palavra hebraica Naviim, que significa voz de Deus. O que é um profeta? A voz de Deus. Mas naquele dia, Natã não foi a voz de Deus. Ele falou como homem, ele falou segundo o seu coração, segundo o seu desejo. E o rei, então, ao ouvir aquilo, ficou feliz. Porém, quando Natã sai, Deus o chama e diz: profeta, não é você minha boca? Você não fala aquilo que eu peço, aquilo que eu estou mandando você falar? Que história é essa que Davi vai construir uma casa para mim? Davi não pode. Davi derramou muito sangue, Davi matou muita gente. Essa promessa não pode ser cumprida em Davi, mas o seu sucessor, o seu filho, este sim poderás construir uma casa para mim. Se você ouvisse o não de Deus, o que faria? Qual é a sua maturidade espiritual quando você ouve um não? Davi poderia dizer assim: tá bom, vou chutar o balde, vou viver minha vida do jeito que eu quero. Mas não, sabe o que ele fez? Eu não posso construir não, mas eu posso comprar o terreno, eu posso preparar os móveis, eu posso compor as músicas, e assim nasceu o livro dos Salmos. Eu posso preparar os instrumentos que serão usados para louvar o nome do Senhor. E se você observar, antes de Davi morrer, ele fez 29 coisas para que o templo pudesse ser construído. Davi morre, seu filho Salomão assume o trono, e antes de morrer, Davi disse: filho, você vai construir o templo do Senhor, há uma promessa para ti. Davi morre, e Deus se revela para Salomão. Você encontra pelo menos 3 vezes Salomão sonhando com Deus. Deus falava com Davi através dos profetas, mas com Salomão Deus já abre um leque mais íntimo. Deus fala com Salomão através de sonhos. E Deus disse: Salomão, peça o que quiseres que te darei. Se Deus falasse isso para você nessa noite: peça, e o que você me pedir, eu te darei. O que você pediria? Salomão estava jovem, no auge da sua mocidade. Acredito que ele estava entre 15 e 16 anos de idade. Uma incumbência de extrema responsabilidade, cuidar, reinar sobre o povo, o 3º rei de Israel. Imagina o peso da responsabilidade sobre um jovem, uma criança. E ele poderia pedir qualquer coisa para Deus, mas ele disse: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa conduzir melhor o teu povo. E Deus então gostou daquilo que ouviu de Salomão. Ele disse: olha, como você não me pediu riqueza, farei de ti o homem mais rico da terra. Como você não me pediu paz no seu reinado, darei paz como nenhum outro rei conheceu até hoje. E como você não me pediu nada dessas coisas, apenas sabedoria, farei de ti também o homem mais sábio que pisou nesta terra.
Salomão, então, agora, como o homem mais sábio, ele recebe um teste, ele parte uma criança no meio. Você conhece bem a história, né? Era para ele mandar, ele pediu para cortar uma criança no meio e eles assustaram, e a mãe verdadeira disse: não, dê para outra. E aí entenderam que Deus havia selado com sabedoria a mente do rei Salomão. Agora Salomão começa a construção do templo. De acordo com o livro de Reis e Crônicas, foram 7 anos para a construção do templo. 7 anos. Templo pronto. Salomão olha todos os detalhes, está pronto. Vamos celebrar. E o capítulo 6, você encontra grande parte dele, a celebração do templo. Você vai encontrar 42 versos Salomão orando. Mas sabe um detalhe interessante? Foram 7 dias para a dedicação do templo. Durante 7 dias, ele matou 142 mil animais em sacrifício. Bois e ovelhas. 142 mil sacrifícios. Você consegue imaginar o sangue, o cheiro da carne entrando em estado de putrefação? Porque parte da carne era comida, outra não era comida, algumas eram levadas para o altar, mas as entranhas eram tiradas e jogadas para o lado. Imagina o odor. Mas por que Deus permitiu isso? Para que o ser humano pudesse entender que o pecado nos deixa em estado de putrefação. O pecado cheira mal, o pecado é podre, e era Deus mostrando como fica a minha e a sua condição quando caímos em pecado. Era Deus abrindo o leque para todo o universo. Agora, nos 42 versos, dedicado ao pedido de oração de Salomão a Deus, ele dizia: Senhor, mas se teus filhos não tiverem condições de estarem nesta casa, se eles forem levados à terra como escravos, se teus filhos adoecerem, Senhor, se olharem para Jerusalém, prometes que irás atender a oração do teu povo? E até hoje o povo de Israel acreditam nessa promessa. Se você ter a alegria de visitar Jerusalém no muro ocidental, primeiro detalhe, não chame de muro das lamentações, porque um judeu não gosta de ouvir isso. É muro ocidental. E é uma parte que possui as pedras do templo construídas por Salomão. E nessas pedras eles colocam papeizinhos ali, todos os dias colocando pedidos. E é interessante que eles chegam de frente para o muro e eles voltam de costas. Porque eles acreditam que ali tem a presença de Deus, não adorando a pedra, mas o local aonde marcava a consagração do templo do povo de Israel. Então eles entram de frente e voltam de costas, não virando as costas para Deus. E é aqui que entra o verso 14, porque o verso 14 é a resposta de Deus para Salomão. É Deus dizendo: eu prometo atender a oração do povo, eu prometo atender todos os pedidos que foram mencionados por ti, mas tem condições. O capítulo 14, o verso 14, ele faz parte de uma categoria chamada promessas na Bíblia. E em toda a Bíblia você vai encontrar um total de 7.483 promessas, em toda a Bíblia. E elas estão subdivididas em 2 categorias: incondicional e promessas condicionais. Incondicional, mais de 2.500 delas são incondicionais, a volta de Cristo. É uma promessa incondicional. E me desculpe a brincadeira com o português, Cristo vai voltar comigo ou semigo, mas Ele vai voltar. Cristo não está preso à minha e à sua decisão. Cristo ainda não voltou porque eu não me decidi. Cristo ainda não voltou porque a igreja não cumpriu o papel dela. Olha, a igreja cumprindo ou não, Ele vai voltar. A volta de Cristo não está condicionada ao ser humano. A volta de Cristo não está condicionada à igreja. Ele não voltou, diz Pedro, porque Ele é longânimo e compassivo, querendo que todos nós possamos alcançar a plena salvação em Cristo Jesus. Agora, promessas condicionais. Qual o problema dela? Não é quem promete, é a condição humana. Muitas vezes as promessas de Deus não acontecem, não é porque Deus falha, mas nós falhamos na parte que cabe a mim e a você.
Quer ver como que nós temos a tendência de separar a parte humana? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo morreu por quantos? Todos. Salvação para quantos? Não. Tem a condição para aquele que nele crê. Então a salvação não é para qualquer um. A salvação ela tem uma condição, é para todo aquele que nele crê. E quem crê Jesus? Aquele que crê em mim e for batizado, será salvo. Todas as coisas cooperam para o bem. Tá bom, mas de quem? E quem é que ama a Deus? João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Percebe a condição da promessa? Nenhuma condenação há. Tudo bom, mas para quem? Olha a preposição, em Cristo. Então tem a condição. O verso 14, ele traz 4 verbos no infinitivo. Verbos no infinitivo não estão presos no tempo. Verbo no infinitivo é Deus dizendo assim: olha, tem 4 condições aqui para você, para que eu possa atender a sua oração. E essas 4 condições não podem ser separadas. Esses 4 verbos no infinitivo, eles precisam seguir uma sequência, para que eu possa abençoar vocês. Mas quando ele começa a lançar a promessa, ele começa com uma conjunção condicional. Se o meu povo. Então já não é com ele mais. Agora é comigo e com você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aí vamos criar agora 2 pontos, ok? Primeira condição, qual é? Se humilhar. O verbo humilhar aqui é a palavra hebraica cana, quase igual a nossa cana de açúcar, só que é com K, cana. E a palavra cana significa abrir o coração, rasgar o peito, ser sincero. Primeira condição para Deus atender a nossa oração é ser sincero, verdadeiro com Ele, falar a verdade com Ele, abrir o coração. Qual a nossa dificuldade? Muitas vezes falamos algo que não está aqui, mais mecanizado, mais uma reza do que abrir o coração a Deus como se faz um amigo. O verbo humilhar aqui não é o bonito falar que é feio e o rico falar que é pobre. O verbo humilhar aqui é uma condição espiritual, sinceridade. A palavra sinceridade vem do latim sincera. Deus está dizendo: filho, vá direto ao ponto, seja objetivo. Comigo não precisa plantar flores, comigo não precisa enfeitar o pavão, porque antes de abrir os lábios, eu já sei o que você quer. Antes de abrir a boca, eu já sei o que está no seu coração. Temos que tomar cuidado. A oração mais perigosa que encontramos na Bíblia é a oração do Pai Nosso. Perdoa o meu pecado como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Percebe a seriedade? Será que quando nós estamos orando a Deus, estamos sendo sinceros, falando a verdade para o nosso Deus? Era um culto de quarta-feira como esse, igreja de Nogueira, chovia bastante, João Marcos conhece bem a igreja de Nogueira, e eu estava me preparando para pregar, e aí a irmã estava à frente e dizia: irmãos, olha que bênção a chuva lá fora, essa chuva pode representar o poder do Espírito Santo para nós, amém? Só que acabou o culto e a chuva engrossou mais. E essa irmã do meu lado disse assim: pastor, a desgraça da chuva não passa, né? Eu falei: como pode? A mesma irmã que agradeceu lá dentro pela chuva, agora está condenando a chuva, percebe? Porque muitas vezes é uma incompatibilidade entre mente e coração, né? Ou entre lábios e aquilo que de fato está dentro do nosso coração. Então o verbo humilhar aqui, abrir o peito, rasgar o coração, ser sincero a Deus. Segunda condição, orar. O verbo orar aqui utilizado pelo autor é a palavra palau no hebraico. O que significa essa palavra? Não é apenas abrir a boca e falar com Deus. Primeiro, a oração é a junção de 2 verbos, é orar e agir. Segundo, oração não é monólogo, oração é diálogo. Então significa que para a oração ser completa, eu preciso falar com Deus, mas Deus também precisa falar comigo. E qual é a forma segura de Deus falar comigo e com você? É através da palavra dele. Se você perceber, eu sempre falo na minha oração que a Bíblia é o único livro que estudamos na presença do autor.
Então a forma segura de Deus falar comigo e com você é através da palavra dele. Então lembre-se, o verbo orar aqui, usado por Salomão, significa que eu falo com Deus, mas Deus também fala comigo. A oração tem que ser completa. Como sair de casa, Senhor, obrigado pela noite, obrigado pelo de jejum, obrigado pelo trabalho, me leve com segurança e traga-me novamente no nome de Jesus, amém. Não abri a Bíblia em nada. Eu não tive nenhum relacionamento, eu não tive nenhuma comunhão com Deus. Jesus, certa vez, ele disse assim, olha, eu chamo as ovelhas pelo nome, elas reconhecem a minha voz e me seguem. Para reconhecer voz, tem que ter intimidade. Para reconhecer voz, tem que ter relacionamento. Para reconhecer voz, tem que ter um convívio. A minha voz, ela é fina e estridente. Alguns sabem quando eu chego na associação, outros não. Agora, imagina a voz de Cristo. Para conhecê-la, eu preciso ter um relacionamento com Ele, eu preciso ter uma comunhão diária com Ele. Eu pergunto para você, você tem estudado este livro? Você tem permitido que Cristo fale com você através deste livro? Para você que está fazendo e estudando a lição da escola sabatina, você percebeu que ela tem mais um cunho pessoal do que aplicar para o próximo. A lição da escola sabatina está falando da minha vida espiritual, do meu relacionamento com Deus. Então lembre-se, a oração é a ligação do céu com a terra. A oração é o telefone direto que nos conecta a Deus. Mas muitas vezes nós estamos usando essa ferramenta poderosa apenas para pedir ou apenas para agradecer. Enquanto não estou pedindo, eu estou agradecendo. Enquanto não estou agradecendo, eu estou pedindo. Você já tentou falar com Deus sem pedir? Já tentou falar com Deus sem agradecer? Porque se a oração é o abrir o coração a Deus como se faz um amigo, eu não gostaria de um amigo que só ficasse me pedindo as coisas. Eu não gostaria de ter um amigo que só ficasse me agradecendo. É estranho. Que diálogo é esse que eu tenho com o meu melhor amigo? Então, para a gente pensar um pouquinho. Outro dia, cheguei de viagem, e aí a dona Onça, a Rita, me descarregou um monte de porquê. Porquê? Não, e isso aqui? E aquilo? E aí, como é que foi isso? Eu falei assim, só um minutinho, vamos dialogar sem porquê? Ela, não tem jeito. Eu estou curiosa, eu quero saber como tudo foi. Então, é estranho, não é? Um diálogo que só tem porquê, ou um diálogo que só tem agradecimento. Não precisamos olhar um pouquinho melhor no quesito oração? Então, condições para Deus atender as nossas orações. Primeira, humilhar, abrir o coração, ser sincero. Segundo verbo, orar, que significa estar na presença, falar com Deus e permitir que Ele fale conosco também. Terceiro verbo usado agora, buscar. Palavra bagesh no hebraico. Sabe o que significa? Ação contínua. O verbo buscar aqui significa que eu vou insistir, que eu vou persistir, mas não vou desistir. E aí nós precisamos também tomar muito cuidado, porque a gente às vezes pede uma vez, pede duas vezes, a bênção não chega, a gente para. Porque muitas vezes é uma falácia, que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas quando a resposta não chega de imediato, começamos a achar ruim, Deus não me ama, Deus está preocupado com Sozé, Deus está preocupado lá com fulano, mas Deus não está nem aí para mim, eu estou orando, eu estou pedindo e Deus não me atende, e aí desistimos. Sabe, 2 vezes Jesus no Novo Testamento, ao falar sobre oração, ele usou o verbo buscar de forma direta ou indireta. Ele contou a história de uma viúva. Essa viúva todos os dias importunava um juiz até que a causa dela fosse resolvida. E Jesus conclui a história dizendo que ele atendeu por causa da importunação. Depois ele conta a segunda história de um amigo. O amigo recebe uma visita não programada. Ele não tinha alimento e ele começa a bater na porta do vizinho pedindo pão. E o texto diz que o vizinho atendeu por causa da importunação. 2 vezes ele usa o verbo importunar. Sabe o que Jesus está dizendo? Se tem algo que eu e você precisamos fazer com as nossas orações, é importunar os céus. Paulo resumiu
orar sem cessar. Orar sem cessar é entender que Deus está no controle de tudo e de todos. Mesmo que você não entenda, Ele está no controle. Mesmo que a sua vida pareça uma escuridão total, Ele está no controle. Muitas vezes Deus vai dizer assim: olha, filho, eu vou parar você. Eu vou cuidar de você aqui de uma forma diferente, porque você tem uma esposa, você tem 2 filhas, e trabalhando para a igreja ainda você pode perder sua salvação. Então eu vou cuidar de você de forma diferente. Deus tem os seus meios, não entendemos, mas a maturidade espiritual nos faz entender. Deus seja louvado pela sua maturidade espiritual, Daniel. Deus seja louvado. Verbo humilhar, orar, buscar. E agora talvez o mais difícil, né? Se converter. O verbo aqui é chuve, que é traduzido como arrependimento, arrepender. Talvez a parte mais difícil, arrependimento ou remorso. Tristeza porque pequei ou tristeza porque o pecado me lesionou alguma coisa. Tem pessoas que têm remorso. O pecado acabou com o meu casamento, mas ele não entristece pelo pecado cometido. Lembra dos sacrifícios, da podridão que ficava tudo aquilo? É Deus mostrando o que o pecado deixa na minha vida e na sua vida. Arrependimento. Arrependimento tem a ver com confissão. Arrependimento tem a ver de não cometer mais os erros. Arrependimento tem a ver que você vai cair, mas que Deus vai te levantar se você olhar para Ele. Aquilo que foi dito na oração do pastor Robson, quando ele disse: não que meus ouvidos, nem que meus olhos estejam tapados, mas os seus pecados fazem separação entre mim e vós. O verbo arrepender. O verbo arrepender significa converter, voltar às origens. Pastor Jefferson Tavares é um dos grandes evangelistas da nossa igreja e hoje trabalha fora do nosso país. Pastor Jefferson conta a história de um senhor que há mais de 40 anos frequentava a sua igreja, bem idoso, mas não tomava a decisão por nada para entregar a vida a Cristo. E o pastor Jefferson, fazendo ali uma semana de evangelismo, fazia apelo, todos vinham, mas aquele senhor sempre lá atrás, como se nada tivesse acontecido. Às vezes chorava, às vezes levantava e ia embora para casa. O pastor então se aproximou e disse: amigo, eu estou aqui já há quase 4 anos, estou fazendo essa semana aqui, estou feliz com a sua vinda, mas por que você não toma a sua decisão ao lado de Cristo? Porque eu preciso de respostas. Mas que respostas? Pastor, eu preciso de respostas. Tá, mas você precisa perguntar para que eu lhe dê a resposta. O senhor não tem essas condições. E Deus tocou na mente do pastor Jefferson a perguntar por ele pelo biscoito. Ele: mas biscoito? Será que eu estou ficando doido? Eu estou com fome? E Deus insistiu: pergunte para ele do biscoito. E aí o pastor mais uma vez: amigo, que resposta você quer? E Deus: pergunta do biscoito. Ele: rapaz, que história é essa de biscoito? O irmão se assustou, assentou-se e começou a chorar. Ele falou: pastor, de onde você tirou isso? Eu: não sei, Deus mandou te perguntar pelo biscoito. Deus mandou você me perguntar pelo biscoito? Sim. Pastor, há cerca de 50 e poucos anos atrás, meu pai faleceu, minha mãe cuidava de mim e do meu irmão, e nós tínhamos um pacote de biscoito por semana. Era 2 biscoitos no café da manhã, 2 biscoitos à tarde. Era o nosso luxo. Mas eu descobri onde mãe guardava. E eu subi na escada e eu comi o pacote todo. Eu estava com fome. O meu irmão chegou, minha mãe chamou nós 2 e disse: olha, quero saber quem comeu o biscoito. E eu, mais do que depressa, foi ele e eu vi. Meu irmão apanhou muito. E isso não foi só uma vez, foram várias vezes. Meu irmão faleceu num acidente, minha mãe também hoje não é viva. E eu nunca pude pedir perdão para eles. Eu nunca pude. E hoje Deus me deu a resposta que eu precisava. Deus vai me perdoar? Deus vai te perdoar. Qual é o biscoito da sua vida, meu irmão? O que você precisa confessar?
o que você precisa abandonar para que a promessa possa se cumprir, porque estarão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos e a oração que se fizer neste lugar, amém? Para essa promessa ser cumprida na nossa vida, eu preciso humilhar, orar, buscar e se converter. E Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar todas as promessas que Ele tem para mim e para você, amém? E assim que você quiser entrar numa aliança com Ele, dizendo: Senhor, eu quero colocar esses 4 verbos em prática na minha vida. Fique em pé onde estás e juntos finalizaremos orando ao Senhor no nome de Jesus. Amém? Sabe, às vezes nós olhamos para esta casa e falamos: mas pastor, eu estou tão sujo, eu tenho errado tanto. Sabe, quando eu era menor do que sou, gostava muito de jogar bola na rua. E uma vez estava aquele sol com chuva, que o povo fala casamento de viúva. E a minha mãe estava encerando o chão da casa dela. Era um amarelo que dava para pentear o cabelo no reflexo. Minha mãe sempre muito caprichosa com a casa. E eu me lembro que eu chego todo sujo, todo molhado, lameado. E eu olho para aquele chão brilhando. Falei: nossa, eu vou entrar aqui e vou apanhar. Eu vou entrar aqui e a minha mãe vai me chamar a atenção. Mas minha mãe veio com aquele olhar tão seleno, sabe, aquele seleto, aquele olhar tão gostoso, e diz assim: filho, entra. Mas mãe, eu tô todo sujo. Filho, entra. Mãe, meu filho, aqui é a sua casa e é aqui que eu vou limpar você. Venha. É aqui que o Pai vai limpar você. Então venha do jeito que você está. Entrega a sua vida a Ele, porque é aqui que Ele vai limpar você, amém? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, obrigado, Pai. Estudamos a Tua Palavra nessa noite, num culto de quarta-feira, o culto do poder. Tivemos oportunidades de estudar a Tua Palavra, de orar, de meditarmos um pouco naquilo que o Senhor deixou inspirado para cada um de nós. E sim, Pai, queremos colocar em prática. Queremos humilhar, orar, buscar e também nos converter dos nossos erros, para que assim possamos receber as promessas prometidas a cada um de nós. Vamos nos despedir desta casa, não da Tua presença. Então leve-nos para a Tua segurança. Conceda-nos uma boa noite de sono, pois oramos pedindo o perdão, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite e até sábado, no nome de Jesus.